Olá, alunos! Eu sou a Tenente Bombeiro Simone e vamos falar sobre mais um assunto da nossa videoaula: atendimento inicial ao trauma. Qual o objetivo? Fazer abordagem a uma vítima de trauma e aprender o mnemônio XABCDE. Sumário: avaliação e manejo do paciente, avaliação primária, hemorragia ensanguinante, via aérea, estabilização da cervical, respiração, circulação, incapacidade, exposição em ambiente. A prioridade na avaliação primária é atender adequadamente essa nossa vítima de trauma, otimizando esse atendimento com o protocolo devido para todo e qualquer paciente. O mnemônio XABCDE foi atualizado com a presença de X nas lesões ensanguinantes. O mnemônio anterior era o ABCDE. Atualmente utilizamos o XABCDE. X, hemorragias ensanguinantes. A, abertura de vias aéreas, estabilização da cervical. B, respiração, vem do breathing. Temos que trabalhar a oxigenação e a ventilação desse paciente. C, circulação. D, de déficit neurológico, incapacidade. E E, exposição e ambiente. A avaliação primária começa com a impressão geral. A impressão geral, ela tem que ser em torno de 30 segundos, extremamente rápido. O objetivo nessa impressão, quando o socorrista chega na cena, chega no cenário, ele avalia a cena tem que estar segura. Ele utiliza equipamento de proteção individual, luva, máscara e óculos, mas é primordial que ele tenha um apanhado rápido desse cenário. O objetivo é localizar lesões ensanguinantes, um sangramento intenso, para que a gente possa resolver esse problema. Outra coisa principal é obstrução de vias aéreas. São dois eventos que podem ser uma grande causa de óbito. O X, temos hemorragias ensanguinantes. A, abertura de vias aéreas com estabilização da cervical. B, boa respiração, onde a gente trabalha as ventilações e a utilização do oxigênio. C, de circulação, sinais de choque, temos que atentar para isso. D, de dificuldades, incapacidades, também podemos falar do déficit neurológico. E E, exposição e ambiente. A primeira coisa a ser observada é a avaliação do nível de consciência, onde eu procuro ver se o paciente está alerta, se está acordado, se ele tem resposta verbal. Se ele não está alerta, não está acordado e não tem resposta verbal, eu posso pensar no estímulo doloroso. Se ele não me responde a nenhum desses sinais, esse meu paciente está inconsciente. Na avaliação primária, nós utilizamos o mnemônio XABCDE. A hemorragia é um dos indícios de causa-morte. Nós temos lesões provenientes do sangue venoso e do sangue arterial. O sangue venoso, ele é um sangue mais escuro, lânguido. Uma compressão direta pode resolver esse problema, a não ser que seja uma veia calibrosa. No primeiro momento, pensamos em compressão direta, com as mãos devidamente equipadas, paramentadas com luvas, fazemos essa abordagem, comprimimos com chumaço de gaze diretamente no local, em torno de 10 minutos. Se a equipe for reduzida, podemos pensar em fazer um curativo compressivo para liberar esse militar para dar continuidade no atendimento. Enquanto não é resolvido o problema da hemorragia, não podemos dar continuidade no atendimento. Se tivermos mais de um profissional, é delegada a função para que um faça a contenção da hemorragia, enquanto o outro faz a análise de todos os parâmetros no A, B, C, D e E.
A hemorragia também pode ser proveniente de um sangue arterial. O sangue arterial é um vermelho vivo. O sangue proveniente da artéria, normalmente ele é em jato. A intensidade desse sangramento pode agravar em muito o quadro dessa vítima. Temos que fazer uma compressão direta. A técnica é a mesma citada anteriormente. A mão tem que estar protegida com um par de luvas e com um chumaço de gaze colocamos diretamente na lesão para fazer a compressão. O tempo estimado é em torno de 10 minutos comprimindo direto. Se não for eficaz, podemos pensar sim na utilização do torniquete. Quando temos uma equipe reduzida, após a compressão direta, podemos fazer um curativo compressivo. Numa vítima que esse sangramento não para, se faz necessário a utilização do torniquete. Hoje em dia temos torniquetes comerciais de grande eficácia. Podemos fazer também um torniquete de improviso? Sim, claro, podemos fazer. Mas a eficácia é um pouco menor. Como devo aplicar esse torniquete? Qual é o local de aplicação? Bom, em média são de 5 a 7 centímetros acima da lesão. Mas se a lesão for próxima à articulação, devemos colocar um pouco mais acima. Quando eu coloco esse torniquete, eu tenho que apertar até que o sangramento pare. Eu fixo o torniquete colocando data e horário em que ele foi instalado e posso permanecer com ele fechado de 120 a 150 minutos com segurança. 120 a 150 minutos, nós temos aí em torno de 2 horas e meia. Muito provavelmente essa nossa vítima já foi encaminhada para o hospital e foi levada para algum centro médico que tenha um centro cirúrgico e ele possa ser abordado adequadamente. Se essa lesão for próxima às extremidades, podemos pensar no ponto de virilha e axila. A próxima letra a ser avaliada na nossa avaliação primária é a letra A. A abertura de vias aéreas com a estabilização da cervical. A abertura de vias aéreas é para a gente avaliar a cavidade oral. A maior incidência de obstrução de vias aéreas é a queda de língua, mas devemos pensar também na presença de sangue, secreção ou pedaço de alguma coisa. Se esse paciente estiver inconsciente, podemos fazer a varredura digital. Caso não, devemos viabilizar a retirada do corpo estranho ou do objeto, de forma que não prejudique o profissional que está trabalhando. Temos que viabilizar essa área. A estabilização de cervical na vítima de trauma é extremamente importante. Todo e qualquer evento de trauma devemos suspeitar de lesão de cervical. A melhor forma de estabilizar a cervical é a mão do nosso profissional. O nosso socorrista, o nosso bombeiro, ele estabiliza a cervical elevando o mento ou tracionando a mandíbula. O objetivo aí é impedir a queda de língua e estabilizar a cervical. No segundo momento, podemos fazer uso da cânula orofaríngea. O nome comercial da cânula orofaríngea, que é muito conhecida, é a cânula de Guedel. Mas para isso devemos atentar para a boa utilização desse recurso material. A estabilização da coluna cervical. Todos os pacientes com trauma e com um mecanismo de lesão fechado significativo são suspeitos de lesão espinhal, até que se tenha sido descartada com segurança. A cabeça e a coluna do paciente devem ser mantidas manualmente estabilizadas em posição neutra durante toda a avaliação. Agora vamos para a letra B do nosso mnemônio da avaliação primária. B vem de breathing, né? Mas queremos falar da boa respiração. Quando a gente fala da boa respiração, devemos atentar para a ventilação adequada do nosso paciente e a oxigenação do mesmo. De que forma vamos fazer isso? Observando a expansão torácica, olhando para o tórax. Vamos ver a expansão
e a forma como esse tórax se movimenta. Se tem simetria, se a expansão dele é igual dos dois lados ou não. Podemos observar também a presença de entrada e saída de ar da boca e do nariz desse paciente. A ausência da respiração pode ser um sinal de parada cardiorrespiratória. Se esse paciente ele tem a expansão torácica, se ele tem a presença de entrada e saída de ar, eu observo em torno de 5 a 10 minutos. Mas ele pode ter intercorrências, uma respiração um pouco lenta ou acelerada, um paciente que está taquipneico. Essa alteração pode ser por conta do trauma ou algum problema clínico desse paciente. Se nós estivermos numa ambulância ou num local que tenha recurso de trabalho, que seria um oxímetro de pulso, oxímetro é um equipamento que a gente coloca no dedo, indicador do paciente, e vamos observar ali a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio desse paciente. De 94% ou mais do que isso, até 100%, podemos considerar como normalidade. Abaixo de 94%, a gente começa a ficar preocupado se for abaixo de 89%, né? Abaixo de 89%, esse paciente precisa ir para o hospital e essa respiração ela vai estar prejudicada. A quantidade de oxigênio que está percorrendo o organismo, percorrendo as células, preocupa, porque ele precisa de um aporte de oxigênio no cérebro. Agora, na grande maioria das vezes, se temos uma equipe de saúde, uma ambulância, um aporte de oxigênio, uma bala de O2, se faz necessário instalar um oxigênio sobre máscara nesse paciente. Qual a concentração? Em torno de 10 litros por minuto. O profissional de saúde vai abrir lá o fluxômetro e vai estar mensurando a quantidade necessária em litros para ofertar para esse paciente. Agora no X, A, B, C, D, E. Vamos para a letra C. C, circulação. Quando falamos em circulação, devemos pensar em perfusão e outras hemorragias. Lembra que lá no começo nós falamos do X, das hemorragias ensanguinantes, né? É aquela lesão que eu estou observando aquele sangramento maciço e eu tenho que conter de pronto. Agora no C, eu vou procurar alguma coisa menor ou alguma coisa interna que eu não consigo visualizar. Como eu vou descobrir isso, Simone? Bom, eu vou procurar sinais que esse paciente está com algum sangramento interno. Esses sinais, sudorese, palidez, pele fria e pegajosa, são sinais clássicos de um possível choque. Esse paciente pode apresentar uma lesão interna. Eu não estou visualizando, mas eu sei claramente que ele precisa ir para o hospital. Quando eu aperto a ponta do dedo e busco ali na perfusão, eu solto e a coloração tem que voltar em torno de 2 segundos. Se for mais de 2 segundos, eu devo pensar que essa perfusão ela está lentificada. O que significa isso? Quando os órgãos vitais eles precisam de sangue para nutrir as células, a periferia ela se fecha. O sangue ele para de perfundir adequadamente a parte periférica dos órgãos para nutrir os órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro. Então, o que eu devo observar? Esse paciente ele pode estar sangrando. Órgãos que podem ter um sangramento interno significativo: tórax, abdômen, pelve e membros inferiores, coxas. Devo pensar no fêmur, né? Fêmur é um osso enorme e pode sangrar significativamente. O quanto antes essa vítima deve ser levada para o hospital. Na avaliação primária, vamos para a letra D. A D, a gente procura falar sobre incapacidade. Na realidade, déficit neurológico. Eu busco com a minha vítima, com o meu paciente, se ele consegue me responder de forma coerente o que aconteceu, aonde ele está, se ele consegue obedecer a comandos simples de mobilizar os braços, mobilizar a perna, se ele reage a alguma dor, ou se nada disso acontece, esse meu paciente pode estar irresponsivo.
Na avaliação primária, vamos para a letra E. E se trata de exposição e ambiente. Bom, se eu tenho um paciente lúcido que sofreu um trauma no local determinado, que a gente chama de trauma focal, eu posso direcionar meu atendimento para avaliar aquela área específica. Agora, se eu tenho uma vítima, um politraumatizado, com nível de consciência rebaixado, ou que eu sei que ele pode ter alguma lesão ali escondida, se faz necessário fazer uma análise mais precisa, crânio-caudal, onde eu exponha essa minha vítima de maneira completa e esmiúce, procure todos os detalhes, possíveis lesões, para que eu possa, a cada achado, resolver o problema. Muito importante, após essa exposição e essa avaliação, se faz necessário proteger a minha vítima. O objetivo, além da proteção, é claro, é evitar a hipotermia. O paciente corre o risco de ter uma perda da temperatura corporal. Então, se faz necessário proteger essa minha vítima. Não devemos esquecer que, se tratando de Brasil e principalmente de Rio de Janeiro, diversos eventos estão presentes no nosso cotidiano. Extremamente importante preservar as evidências forenses. Por quê? Se tem uma suspeita que a vítima tenha sofrido um trauma proveniente de violência, eu não posso danificar a cena. Eu tenho que permitir que a área seja protegida para que a perícia analise futuramente toda aquela estrutura, toda aquela peça. O que eu estou querendo falar com isso? Na hora de cortar a roupa para avaliar a lesão, eu não posso, por exemplo, cortar a roupa no local onde tem uma perfuração de um projétil. Eu tenho que cortar na costura da roupa, preservando assim aquele local. Ao término da avaliação desse meu paciente, esses trajes, essas roupas, devem ser guardados adequadamente num saco de papel e tem que ser entregue à perícia. O nosso paciente, ele é encaminhado para o hospital. Todas as informações pertinentes ao encaminhamento dessa vítima têm que ser informadas também para a polícia. É para a segurança da nossa vítima e para a segurança da nossa equipe. Nossas referências são Manual Socorrista Militar do CBMERG e o PHTLS, Atendimento Hospitalar ao Trauma. Obrigada por mais essa videoaula. Até a próxima!